Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da situação da economia. Há uma preocupação geral que nos diz assim: nós estamos indo por buraco de vez, a economia está realmente se desagregando, ou existe uma estratégia que permita sair da crise? Para poder discutir esse tema, nós convidamos dois especialistas que estão tratando desse tema. Eu vou apresentar agora para vocês. Vou apresentar a Esther Dweck, que é economista. Ela possui doutorado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma especialização na Escola Sant'Anna em Pisa, na Itália. É professora associada do Instituto de Economia da UFRJ e tem experiência na área de economia do setor público, crescimento, desenvolvimento econômico. Entre 2001 e 2016, ela atuou no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no cargo de chefe da assessoria econômica e também como secretário do Orçamento Federal. Ela também acaba de lançar um livro em parceria com o próximo que eu vou apresentar, que é a Economia Pós-Pandemia, que nos trouxe a motivação para poder convidá-la. E agora ao segundo convidado que eu quero apresentar, o Pedro Rossi. Pedro Rossi também é economista, é professor doutor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica. Ele atua em áreas da economia brasileira, economia política, macroeconomia, economia internacional, e tem pesquisas concentradas nos aspectos macroeconômicos do desenvolvimento brasileiro. Ele é autor do livro Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil, que foi premiado, foi vencedor do 22º Prêmio da Economia, Brasil de Economia. É co-organizador do livro Economia para Poucos, Impactos Sociais da Austeridade e Alternativas para o Brasil. E, como eu disse antes, é coordenador também do livro Economia Pós-Pandemia. Está aí o livro, ele vai estar à disposição para vocês num link para baixar gratuitamente e vocês podem adquiri-lo também. Depois nós vamos dizer como. Primeiro, quero agradecer aos dois a participação, a disposição de vir aqui conversar com a gente, e começar com essa pergunta. Nós estamos assistindo um momento de desagregação da economia brasileira, de desindustrialização, de aumento do desemprego, de falta de investimento público para ajudar o crescimento. Essa política chamada de austeridade, ela vai continuar? E que efeitos ela está trazendo para o Brasil hoje? Vamos começar com o Pedro? Pedro, você dá um start aí que depois a gente continua e a Esther também dá a sua contribuição nesse cenário. Obrigado, Silvio. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês no programa do Diplo, na TVT, TV PUC e outros parceiros. Eu sou fã do trabalho do Diplo em todas as áreas, no podcast, no jornal, na TV. E depois eu acho que o momento é muito oportuno para discutir esse tema, porque a gente está vivendo, de fato, um momento de inflexão. A gente viu aí a eleição na Câmara, e a gente vai começar a discutir, né, no processo, no Congresso, no Senado e na Câmara, o orçamento para esse ano, né, uma discussão atrasada, que já devia ter sido feita antes, como tudo no Brasil é atrasado, né, as vacinas são atrasadas, toda a discussão em torno da pandemia é atrasada, a discussão em torno do orçamento também é atrasada, e ela é absolutamente determinante para o futuro brasileiro, em particular para esse ano que está aí começando, já no seu segundo mês. Nós estamos vivendo, Silvio, desde 2015, uma agenda econômica que é uma agenda da austeridade, como você definiu. Uma agenda da austeridade no sentido de que a solução para a crise brasileira, para os problemas brasileiros, é a redução do tamanho do Estado e a desmobilização dos instrumentos que o Estado tem para gerar desenvolvimento econômico, para gerar emprego, para gerar políticas sociais que reduzam as desigualdades sociais. Então, são várias frentes que estão em torno dessa grande política de austeridade. A principal delas é o próprio orçamento público, a redução desse orçamento, do investimento público, do gasto social,
e está simbolizada, né, com um pilar dessa política, é o teto de gastos, que ainda está vigente, cada vez mais desmoralizado, mas ainda está vigente. Mas, além disso, há outras políticas, né? A desmobilização dos bancos públicos, a desmobilização das estatais, as privatizações, todas são políticas que fazem parte desse grande conjunto, né, de uma agenda que está aí posta no Brasil, né, que começou lá em 2015 de uma maneira mais conjuntural, a partir do golpe de Estado de 2016, ela se tornou estrutural, com reformas, e o Bolsonaro e o Paulo Guedes eles estão aprofundando essa agenda, e é uma agenda completamente atrasada, ela é anacrônica e ela é cruel. Ela é anacrônica porque ela não respeita o debate que está acontecendo lá fora, o que os países estão fazendo em termos de política econômica. O próprio FMI tem recomendado coisas diferentes, né? E ela é cruel porque ela aumenta as desigualdades sociais, ela aumenta a pobreza, ela aumenta a miséria, né? E ela não é uma agenda adequada para uma recuperação econômica com esse nível de desemprego que nós temos no Brasil. É uma agenda que não se sustenta, na minha opinião, e a gente pode discutir um pouco depois, né, as perspectivas. Eu acho que é uma agenda que é uma bomba relógio para um contexto pós-pandemia, e um contexto ainda de pandemia desse ano de 2021. Então, nós demos um intervalo, que foi 2020, onde o teto de gastos ficou de lado, né, onde se abriu um espaço por meio emergencial para novos gastos, em particular o auxílio emergencial, que foi determinante, Silvio, para a economia não ter afundado tanto em 2020, né, e para que as pessoas tenham um nível de renda razoável e que a desigualdade não tenha subido tanto, que a miséria não tenha subido tanto. Agora, esse ano 2021, atravessar ele sem o auxílio emergencial é um tiro no pé, é uma bomba relógio que vai estourar ao longo do ano. Então, essa discussão nas próximas semanas, essa que nós já estamos vendo aqui no Congresso, ela é determinante. Nós vamos abrir espaço no orçamento ou nós vamos ficar amarrados ao teto que vai afundar junto com a economia como um todo? Então, essa é uma pergunta importante que vai ser definida nos próximos dias, semanas. Sérgio, eu queria que você desse uma complementada no sentido mais de mostrar que impacto que essa política de austeridade está tendo na vida dos brasileiros. Eu li há pouco, por exemplo, que no período da pandemia 36 mil empresas fecharam, né? Quer dizer, desemprego, o que é esse impacto? Como é que é a austeridade caindo em cima do Brasil? Ótimo. Bom, Silvio, obrigada também pelo convite, também é um prazer estar aqui, né? Acho que o tema é super importante, né? Um tema difícil no sentido das consequências, né? E a gente vai parecer muito pessimista, eu e o Pedro aqui, provavelmente, por toda, né, o cenário que está meio colocado nesse momento. E aí, justamente, mas eu acho que né, o fato de levantar esse tema é importantíssimo, a gente precisa debater, e eu acho que a sua pergunta é central, assim. E muitas vezes essa discussão, ela passa como se fosse uma discussão macroeconômica, que deveria ser assunto apenas de economistas, né? Quando, na verdade, isso é uma coisa que afeta diretamente a vida de todos os brasileiros, na verdade, de todos os seres do planeta, né? Tanto que, como o Pedro falou, você no mundo está tendo um debate sobre políticas de austeridade, né, que aconteceram muito fortemente logo depois da crise de 2008, né, no período da crise de 2008, os governos todos meio que liberaram um pouco a situação fiscal, como aconteceu ano passado na pandemia aqui no Brasil. Logo depois, em 2010, já retomaram a política de austeridade e teve consequências gravíssimas para vários países. Claro que o caso mais emblemático é a Grécia, né, que a gente sabe que foi um país que perdeu produção gigantesca, a população ficou com taxas de desemprego altíssimas, desemprego de jovens absurdos, né, uma situação muito grave naquele país, mas outros países, da própria Portugal, Itália e outros países sofreram também com esse tipo de política, e até os Estados Unidos, né, que teve aquela briga lá no Congresso americano, que acabou entrando aí na política de austeridade. Então, e depois dessa volta, né, que gerou vários problemas econômicos, os países começaram a rediscutir para que pudesse ter políticas mais razoáveis, né, políticas fiscais mais razoáveis. E no Brasil, infelizmente, a gente, como o Pedro falou, andou na contramão, né? Não só em 2015, que ainda era um ano de uma política econômica, na minha opinião, equivocada, né, de fazer cortes de gasto ali em 2015, mas o que foi mais grave, eu queria reforçar esse ponto do Pedro, é que a partir de 2016 se torna uma agenda estruturante no Brasil, né? Não é mais uma agenda conjuntural de você achar que
dá para fazer algum corte, resolver o problema rapidamente, a economia voltaria. Não, a partir de 2016 isso vira uma estratégia de desenvolvimento que, na verdade, é de involução, né? Não é exatamente desenvolvimento, seria uma... Mas passa a ser a estratégia, isso passa a ser o objetivo central da política, né? E o objetivo central da política passa a ser, no fundo, a destruição da Constituição de 88. Né? Isso é muito claro, principalmente na parte da Constituição ligada aos direitos sociais e aos direitos humanos. É por isso que isso afeta diretamente a vida da população. Né? A Constituição ela é muito clara em dizer que um dos objetivos centrais é a redução das desigualdades no Brasil. Né? Esse deveria ser o objetivo. Né? Está no artigo 3º, e no artigo 6º ela fala quais são os direitos sociais que devem ser dever do Estado, né? Como saúde e educação, mas é trabalho, previdência, auxílio, maternidade, uma série de coisas, né? Moradia, que são deveres do Estado para com a sua população e que deve ser garantido. E a gente sabe que para o Estado fazer isso, ele precisa usar o orçamento, né? É o mecanismo pelo qual ele faz isso. E aí, a partir de 2016, com essa agenda estruturante, você faz uma alteração na Constituição, né? Feita uma alteração na Constituição para a chamada teto de gastos, né? Que o Pedro já comentou, ou a emenda constitucional 95, que foi aprovada ali pelo governo Temer de uma maneira aceleradíssima e que põe, na verdade, um cavalo de Troia, né? Ou como o Pedro chamou, uma bomba relógio dentro da Constituição. Que ela fala o seguinte: a partir de agora, você vai ter que cortar a cada ano os gastos. E, obviamente, como quase 80% dos gastos federais são gastos sociais, você vai ter que cortar nos gastos sociais. Né? Então, no livro, né, que você comentou, na verdade, desde o livro anterior, né, Economia para Poucos, a gente já tinha essa preocupação muito forte de mostrar para a população as consequências. Né? A gente achava o seguinte: olha, esse debate aparece na mídia como sendo uma questão para economistas, fala, não, o Brasil está com uma dívida muito alta, então precisa fazer isso, e com isso você vai se gerar emprego. Esse é o cúmulo, né? Eu, por acaso, estou escrevendo um artigo agora, estava relendo a exposição de motivos que encaminhou a emenda constitucional 95, na época era a PEC, né, a Proposta de Emenda Constitucional 241. E eles falam textualmente isso: a gente vai mandar isso porque isso vai gerar empregos, isso vai gerar, vai melhorar a economia. Né? E eles falaram isso da emenda constitucional 95, né, falaram isso da reforma trabalhista, que foi feita naquele mesmo ano, que ia gerar 6 milhões de empregos, o Meirelles tinha prometido, e estão falando isso, na verdade, desde a saída da Dilma, falando, a gente precisa fazer isso porque vai melhorar. E com a entrada do Bolsonaro, e principalmente, né, o Paulo Guedes no comando, ele fala que cada reforma é aquela que vai trazer a redenção e a economia vai voltar a crescer. Quando, na verdade, a gente mostra, tanto no livro de 2008, quando a gente estava mostrando para frente o que aconteceria, mas principalmente nesse novo livro, no Economia Pós-Pandemia, das consequências que já aconteceram para a população. Então, a gente já houve redução nos gastos de saúde, fortemente, né? Só o ano passado que não houve por conta da pandemia. Mas em 2017, principalmente 2018 e 2019, você teve uma queda do que seria o mínimo constitucional anterior, porque isso foi mexido na Constituição. A área da educação está perdendo recursos enormes. A área de desenvolvimento agrário praticamente está acabando no orçamento. A parte de combate ao racismo, enfrentamento à desigualdade, né, de gênero, praticamente sumiu do orçamento. A área da cultura está com um orçamento que é menor do que 10, 15 anos atrás. Né? Fora a área de ciência e tecnologia, que era uma área central para a pandemia, né? Que a gente precisava, né, de inovações, de ter capacidade de gerar vacina, gerar respiradores, uma série de coisas, e é uma área que está simplesmente sendo esgotada no orçamento por conta do efeito do teto de gastos. Né? E, no fundo, o teto de gastos é uma das representações da política de austeridade. E, como o Pedro falou, não é a única. Né? Ela é uma das principais, talvez, mas não é a única. Mas ela vai gerando a necessidade de reformas adicionais. Então, depois veio a reforma da Previdência, né, cujo objetivo principal era impedir que as pessoas se aposentassem nos 10 anos de vigência da emenda constitucional. Né, era empurrar as pessoas para frente. Por isso aumenta a idade mínima, dificulta o acesso a vários trabalhadores, e assim por diante. Né? E, aos poucos, você vai fazendo uma série de medidas que vão tendo consequências diretas na vida da população. E aí, talvez a consequência mais grave, e a que eu queria ressaltar aqui, é a volta da fome no Brasil. Né? Assim, isso é talvez uma das coisas mais tristes. Né? Acho que tinham 2 indicadores que a gente comemorava de todo o processo que a gente estava de redução da desigualdade, que era a redução da mortalidade infantil e a gente ter saído do mapa da fome. A gente sabe que sair do mapa da fome não é ninguém ter fome no Brasil, mas era um número percentual muito baixo. Infelizmente, hoje, a fome voltou,
E a própria mortalidade infantil, por consequência, inclusive, das medidas de austeridade, é uma coisa que tende a aumentar, inclusive, porque já um artigo super importante falando sobre isso. Né? Então, se a gente pegar dois indicadores que são muito básicos de uma economia, né, a gente vê as consequências que isso pode ter para a população. Pedro, eu estou preocupado com o seguinte, quer dizer, em 2010, o Brasil era a sexta, sétima economia do mundo. Hoje ele já parece a 13ª, ele vem caindo, né? Quer dizer, e essas mudanças que estão ocorrendo, por exemplo, o fim da indústria naval, tal, são mudanças estruturais, né? Quer dizer, você podia contar um pouco qual é a mudança estrutural que está acontecendo? Porque na segunda parte da nossa conversa, nós vamos tentar saber se tem jeito de sair desse buraco, né? Mas o buraco é muito grande, né? Como é que você vê isso? Olha, eu vejo, Silvio, com grande preocupação, né? E, ao mesmo tempo, com uma energia necessária para tentar transformar isso, tentar colocar outro discurso em prática, tentar convencer as pessoas, tentar trazer as pessoas para o discurso econômico, porque a economia não pode ficar só com os economistas, senão nós estamos lascados, né? Porque o que aconteceu no Brasil recentemente é a ideia de blindar o debate econômico, deixar para os técnicos, para os tecnocratas, para os especialistas, inventar uma série de mitos para justificar o conjunto das agendas, né? O mito de que o orçamento do governo é igual ao orçamento do doméstico, que às vezes aparece com a história da dona de casa, que é uma metáfora machista, é o mito que o Brasil vai quebrar, o mito que o Brasil já quebrou, o mito que o Brasil vai entrar no processo hiperinflacionário. São todos mitos que, inclusive, nós desconstruímos no livro de uma maneira até bastante didática. E nós estamos, Silvio, perdendo o bonde da história, assim como nós perdemos também na década de 80, que nós estamos vivendo um momento histórico de grande transformação. Desde a crise de 2008, as placas tectônicas da economia internacional estão se movendo, a economia está se transformando. Nós temos aí a premência de uma nova revolução tecnológica dada pelo 5G, e a gente precisa entrar nisso. De que maneira nós vamos absorver essa tecnologia? Nós vamos absorver como sociedade, com o governo guiando esse processo, negociando com outros governos, internalizando a capacidade tecnológica de construir isso internamente, ou nós vamos absorver de forma atrasada, por apropriação privada, o que vai aumentar as desigualdades sociais. Isso é um ponto importante. As economias vão se transformar com isso. Nós estamos falando de transformação no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque é uma revolução industrial no sentido que vai mudar a forma como nós produzimos, como nós consumimos e como nós vivemos. As casas do futuro, os serviços públicos do futuro, tudo vai ser transformado por isso. E nós estamos presos a uma agenda, mais uma vez, ela é anacrônica, porque ela volta lá à década de 90 com os ideais que já estão caducados, que ninguém mais acredita nisso, que desde a crise de 2008, esse discurso já não vale mais nada. E no Brasil nós continuamos, nos jornais, a gente abre e vê esse mesmo discurso da década de 90. E os países todos já estão pensando diferente. A Alemanha e a França combinaram um mega plano articulado pelos governos nacionais de desenvolvimento com uma base verde, com energia verde, pensando em como os estados vão contribuir nessa infraestrutura. Os governos nacionais estão se movendo para ver como vão absorver essas novas tecnologias que está sendo produzida pela China, pelos Estados Unidos, nessa guerra tecnológica que nós estamos vendo. E o Brasil está fazendo o que nisso? O Brasil, na verdade, está delegando ao mercado o nosso desenvolvimento futuro, como se o mercado fosse capaz de nos entregar isso. Ele está retirando as responsabilidades do Estado, ou seja, da própria sociedade, de conduzir esse processo. Então, do ponto de vista estrutural, as consequências são enormes, porque nós estamos perdendo as brigas comerciais, produtivas, tecnológicas, nós não estamos tendo capacidade de internalizar isso para dentro. Então, nós precisamos retomar a rédea do desenvolvimento com outro paradigma econômico, com outra agenda econômica, e é justamente o que nós estamos propondo no nosso livro Economia Pós-Pandemia. Mas eu estou ouvindo que o Brasil está se reprimarizando, está virando um exportador de grãos, de carne, a indústria está caindo, né? A ciência e a tecnologia
estão cortando as suas verbas em termos de iniciativa pública. Esther, como é que sai de uma situação dessa? Pois é, com certeza não é com a agenda que está aí, né? Eu até queria adicionar umas coisas que o Pedro falou, porque assim, quando a gente comenta, né, que você está numa agenda de destruição institucional, dos mecanismos de desenvolvimento, né, está muito associada também ao desenvolvimento industrial. Se a gente parar para pensar o que foi feito com o setor de petróleo, né, de óleo e gás no Brasil, a gente sabe que esse é um setor que precisa ser renovado, que a gente deveria sair da matriz fóssil, né, todas essas questões, mas que no curto prazo ainda poderia ser uma fonte importante de recursos para a gente, e principalmente desenvolvimento industrial. A gente tinha uma regra de exigência na área de exploração de petróleo e gás que fosse produção, a tecnologia fosse brasileira, ou pelo menos uma parte da tecnologia fosse brasileira. E isso, desde o governo Temer, eles trabalharam para reduzir isso. Né? Além de abrir todo o acesso a empresas estrangeiras, etc., eles também reduziram as exigências que tinham, que a gente chama de conteúdo local, de que a indústria naval, ela ressurgiu com a indústria do petróleo, no fundo foi isso que tinha acontecido. Era toda uma coisa encadeada. Tem uma área que está sendo, de alguma forma, pungente, e você exige que ele compre as plataformas, que construa toda a parte naval no território brasileiro. Não é à toa que a gente teve um desenvolvimento de vários estaleiros ao longo do Brasil, trouxe, inclusive, laboratórios de fora para desenvolver tecnologia aqui, com acordo de cooperação técnica e de passar parte da tecnologia e vice-versa. Então, a gente tinha toda uma área ligada a isso. A outra área são os bancos públicos, né? Especialmente o BNDES, que é um banco que está sendo destruído, né? Já está sendo destruído no governo Temer, mas no governo Bolsonaro mais ainda, porque o objetivo, inclusive, o atual presidente do BNDES, ele falou que o objetivo do BNDES é ser um banco de privatização dos estados e municípios. É isso, um banco de serviços para estados e municípios privatizarem as suas empresas estatais que ainda têm. Né? E, ao contrário, o BNDES era um banco de desenvolvimento que financiava o investimento para empresas privadas e públicas, inclusive, com uma cláusula de exigência que elas também comprassem aqui no Brasil. A gente tem toda uma indústria de equipamentos no Brasil, dentro da América Latina, a gente é um dos poucos países que tinha uma indústria de bem de capital relevante por conta do BNDES, porque ele exigia que a pessoa comprasse as máquinas aqui no Brasil, e com isso a gente mantinha todo um reforço para a indústria local. E isso em várias áreas a gente tinha isso. Né? E aí o que a gente começa a ver é que o Brasil não só destruindo isso, como tentando destruir outras coisas. O mais recente, que talvez é uma das coisas que tem me deixado assim, de cabelo em pé pensando, que a gente no Brasil sempre teve, né? A gente sabe que os eles, desde que se tem a Organização Mundial do Comércio e outros tipos de algumas políticas industriais que foram feitas no passado, né, pelo próprio Estados Unidos, pela Alemanha, pela Coreia, pelo próprio Brasil, eles foram sendo dificultados com acordos comerciais. Mas a gente tinha uma coisa que a gente nunca tinha assinado, que era o acordo de compras públicas. A gente sabe que compras públicas têm um potencial gigantesco de desenvolvimento tecnológico. Né? A gente está vendo agora o caso da vacina. Né? A gente vai precisar comprar 400 milhões de vacinas. Né? Isso poderia ser, se a gente tivesse aqui no Brasil empresas capazes de fornecer a vacina, a gente poderia não só comprar aqui, como vender para fora. Fora a área toda de construção civil, né, que está muito ligada às compras públicas. E o governo atual, ele está propondo assinar, não só na OCDE, para entrada na OCDE, mas na OMC, o acordo de compras públicas significa abrir as compras públicas brasileiras para as empresas estrangeiras. Isso significa um total capacidade de industrialização no Brasil. Né? A gente sabe que setores como o caso da saúde é muito nítido, que ele teria um potencial enorme de desenvolvimento tecnológico industrial e que está sendo desmontado e destruído. Né? Então, infelizmente, eu estou dando todos os exemplos para a gente ver o que não fazer. Né? No fundo, você perguntou o que fazer. Né? E eu sempre falo assim, a gente está com o primeiro momento agora barrar essa destruição. Né? A gente ainda não assinou o acordo, a gente ainda não fechou o BNDES, ainda não fechou a Petrobras, né? Ainda não vendeu todas as empresas estatais que a gente ainda tem. A gente ainda está no processo de tentar barrar o desmonte. Esse é o primeiro passo. Depois a gente tem vários passos positivos, né? Digamos, esse é o de reativo, mas você tem vários outros proativos. Mas o reativo é tão necessário porque a gente percebe o seguinte, eu vou dar o caso de novo, infelizmente, também da Constituição 95. E a própria reforma trabalhista. Uma vez que você faça essas mudanças legais, reverter isso é quase impossível.
Né? A gente demorou quantos anos para ter esses instrumentos? Né? A gente tem os bancos de desenvolvimento do Brasil foram feitos na década de 50. Na verdade, a Caixa e o Banco do Brasil têm mais de 100 anos, né? São bancos centenários. Então, a gente teve quase um século para montar esses instrumentos de desenvolvimento. A destruição pode acontecer em 2, 3 anos. A reconstrução, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Então, acho que a gente tem um primeiro passo, que é justamente fazer esse tipo de conversa, tornar isso público, né, para que as pessoas possam, pelo menos, a gente consiga minimamente barrar o que está sendo destruído agora. E aí, depois, tem uma série de coisas que precisam ser feitas para a gente reconstruir, né, e ser capaz de ter um outro projeto de desenvolvimento, que não é esse projeto cujo único objetivo é a destruição. A gente não tem objetivo positivo. Né? É tudo baseado Já vamos falar do positivo, mas eu acho que a gente precisa caracterizar um pouco mais o que é essa destruição, sabe? Você pega, por exemplo, o setor financeiro, se a gente juntar o Banco do Brasil, a Caixa, né, o BNDES, enfim, quer dizer, nós tínhamos um setor financeiro em que havia até uma predominância do setor público, ele tinha mais de 50% do mercado, né? E agora eu ouço, por exemplo, que o Banco do Brasil está reduzindo as suas agências e o argumento é que ele não é competitivo, é para aumentar a competitividade com o setor privado, ou seja, transferir essa área para o setor privado, né? O BNDES está sendo esvaziado, né? E faltou crédito, por exemplo, para garantir o funcionamento das empresas, porque os bancos públicos. Mas também ninguém fala, não tem teto para o juro, né, da dívida pública, né? Pedro, fala um pouco disso. Como é que é, hein? Silvio, eu acho que essa lógica, né, de mercado, essa lógica da agenda, tem vários problemas dessa agenda da austeridade, né? Você citou os bancos públicos, o Banco do Brasil, que estava numa pequena cidade, atendendo não por um critério de eficiência e lucro, mas por um critério social, e uma vez que ele fecha a agenda a agência nessa pequena cidade, você vai ter as pessoas se deslocando da cidade, com, às vezes um idoso de mais de 90 anos se deslocando dali para outra cidade porque não tem mais agência bancária e ele não tem mais acesso a esse serviço. Ou seja, você tem a predominância de uma lógica que é a lógica do lucro, a lógica do mercado, né, em cima de uma lógica social. Isso do ponto de vista microeconômico. Do ponto de vista macroeconômico, você tem vários problemas nesse processo, né, porque essa arrumação da sociedade por meio do mercado, ela não é eficiente, nós vemos isso. Né? Isso gera desemprego. Desemprego é um desperdício de recurso. Além de ser a violação de um direito humano, que é o direito ao trabalho, que os economistas quase não falam nisso. Ou seja, se existe esse desemprego, nós poderíamos ter muito mais eficiência na economia se o Estado tivesse investimento público, se estimulasse a economia, se tivesse mais demanda agregada, que criasse emprego. Ou seja, a atuação do Estado nesses momentos de crise ou quando tem desemprego, ela é fundamental. E é ineficiente uma agenda que retira os instrumentos do Estado e retira a demanda do Estado que podia estar gerando emprego e renda. Né? Então, e tem todo um discurso que sustenta essa agenda que está absolutamente equivocado. É um discurso que chega na ponta, Silvio, na televisão, de uma maneira muito simplória, muito simples, muito lugar comum, e que as pessoas se convencem desse discurso. Eu vou dar um exemplo. A gente ouve sempre que quando temos uma crise, o Estado tem que apertar o cinto, assim como uma família, que no momento de crise aperta o cinto. Só que esse raciocínio, ele não está não só simplificado, ele está completamente equivocado. Porque no momento da crise, o Estado tem que fazer o contrário da família. Primeiro porque a família não define o quanto que ela ganha, o Estado define o quanto que ele arrecada por meio de um processo orçamentário. Então, ele pode retirar daqui e jogar para ali, ele pode taxar os mais ricos e destinar para os mais pobres. Ele não precisa nem fazer isso, porque a gente tem um instrumento que chama dívida pública, que as famílias não têm, que ele pode emitir simplesmente para fazer esse gasto fundamental no momento de crise, que gera mais eficiência, que reduz desemprego e que aumenta a sua própria arrecadação. A família, quando gasta, ela não aumenta o seu salário. E a família, quando corta gasto, ela não reduz o seu salário. Pelo contrário, ela acaba economizando mais.
O Estado, quando corta gasto, ele vai reduzir a sua arrecadação lá na frente. Ou seja, é uma coisa completamente diferente. Além da diferença básica, que uma família não tem uma máquina de fazer dinheiro em casa, né? Bem. Que não precisa nem usar, porque eu tenho um papel chamado dívida pública que todo mundo aceita, mas eu posso usar, em última instância, a minha máquina de fazer dinheiro. E mais, a taxa de juros que eu cobro por esse papel da dívida pública, eu, governo, sou eu que determino. A família não vai ao banco e diz, eu quero tal taxa de juros para o meu empréstimo. Ou seja, eu estou dando um exemplo aqui que está melhor explicado no nosso livro, de uma maneira didática, esse livro aqui, para mostrar que o discurso que a gente ouve diariamente na mídia, que ajuda a sustentar essa agenda equivocada, está completamente errado. E que a gente tem que combater esse discurso, que é um discurso que vai implementando o tal do terrorismo econômico, do tipo o Estado quebrou, ou seja, é um conjunto de informações que serve para coagir a sociedade a aceitar determinada agenda. E são informações absolutamente falsas, porque o Estado não quebrou, a nossa dívida pública ela não vai se transformar numa bomba amanhã. Né? Nós quebramos na década de 80 porque a gente tinha dívida em dólar. A gente não produz o dólar, a gente não tem a máquina de fazer dólar. Né? E agora a gente não tem. A gente antes tinha que ir ao FMI, pedir dinheiro emprestado, aceitar as condicionalidades do FMI, fazer reforma, organizar a economia para produzir dólar para pagar a dívida. Hoje, cadê o FMI? Na maior crise da história brasileira, não tem FMI. Ou seja, a gente tem autonomia do ponto de vista fiscal para sair dessa crise. Ou seja, o lado positivo é que tem como sair do buraco. A gente tem os instrumentos. Falta a gente combater, de fato, essa agenda perversa, cruel e anacrônica que está aí no dia a dia, na TV, no Congresso, na boca desse governo. Mas aí a coisa complica, né? Porque se nós estamos de acordo com o diagnóstico que está tudo errado, que está sendo feito, né? Provavelmente tem gente que diz que não, né? Eu acho que a Febraban, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a Fiesp, estão por trás dessa política de austeridade, né? Quer dizer, vocês percebem alguma mudança de comportamento deles ou eles continuam querendo levar o Brasil para o buraco? Esther? Eu acho que aí até, enfim, a gente sonha, né, com essa, pelo menos essa separação entre a Febraban e a CNI e a Fiesp. A gente sonha com isso, né? A gente achava que existia essa tal da burguesia industrial brasileira que perde tanto quanto a população, né, com essa política atual, né? Sem dúvida nenhuma, se tem um grupo que ganha, né, ou um grupo minoritário que ganha, é muito mais o setor financeiro, estrito senso, do que o setor industrial. Infelizmente, o que a gente percebeu no Brasil é que essa divisão ela não é tão clara, né? Na verdade, as empresas elas tinham uma parte de receita financeira tão grande ou maior do que a sua receita de vendas, né? Então, a gente começou a perceber que o interesse desses grupos ele não é tão difuso, ele é muito mais próximo, muito mais coeso. Não é à toa que a gente sabe que a Fiesp foi uma das que bancou a própria mudança na agenda de política, né? Mas as consequências para a indústria são gravíssimas, né? E não é só para a indústria, a gente está vendo agora o setor de serviço também sendo super penalizado e por uma política que era tão nítida que não podia ser sido feita, né? E eu acho que vou até voltar a um caso que o Pedro colocou, que é do auxílio emergencial. Se a gente olhar o que aconteceu no passado, né? No início do ano, falando que o Brasil estava quebrado, né, janeiro, né, não, o Brasil está quebrado, e ao mesmo tempo está agora decolando, porque a gente está fazendo essa mudança, né, era a frase do Guedes, não podemos fazer nada no fiscal e o Brasil vai decolar. Não era verdade, veio a crise, e o dinheiro apareceu, porque existe dinheiro, como o Pedro falou, todas as razões aí do Pedro, o dinheiro apareceu e, por pressão da sociedade civil e do Congresso, se aprovou algumas medidas importantíssimas, não todas, como você falou, o crédito para as empresas faltou, porque você não botou os bancos públicos para trabalharem, como aconteceu na crise de 2008, né? Você não faltou coisa, mas o auxílio, que foi a principal medida, ela foi central, não só para evitar o aumento da questão social toda, né? Evitar a pobreza, evitar a fome, mas ela também recuperou a economia. A gente tinha uma previsão que sem o auxílio a economia poderia ter caído 10%, 11%. Chegou-se a ter essas previsões no início, antes do governo começar a tomar as medidas. Quando entrar a medida, provavelmente a queda vai ser só de 5%, o que perto do potencial é pouco, mas claro que para as consequências econômicas é um tamanho gigantesco de queda. E a gente percebeu, por exemplo, a arrecadação nos municípios e nos estados que no início tinham medo de que você ia perder completamente, né, as impostos.
com o auxílio emergencial, as economias minimamente se mantiveram e mantiveram a arrecadação. Os comércios não quebraram todos inicialmente, você pôde manter algumas coisas. E essa era claramente uma política que tinha que ser continuada até que a economia pudesse ter força para poder viver sem isso. E claramente não tem. A gente está numa segunda onda, e em nome de voltarem às regras fiscais absurdas, como é o caso do teto de gastos, ou regra de primário, todas elas, o governo simplesmente acabou com uma medida que era central para manter a economia viva e as pessoas vivas, né? Assim, mais importante que a economia viva são as pessoas vivas. Sem pessoas vivas não tem economia viva. Então, eu acho que essa é um nítido, né, o problema que acontece. E o que é mais triste, né, como você falou, é que tem gente ganhando, né? E a gente observa no Brasil, o ano passado, isso, e não foi só no Brasil, os bilionários, que é uma parcela ínfima da população, 0,01%, eles ganharam durante a crise, não perderam. Enquanto quase toda a população perdeu, uma parcela pequena ganhou. Né? E se a gente percebe também, pega duas curvas, né, que são muito claras, a curva de queda do PIB e a curva de queda da Bolsa. Né? A Bolsa ela cai logo no início, ali em março, ela dá um despenca, e logo depois ela começa a subir. E já no final do ano já tinha se recuperado praticamente no nível pré-crise. O que aconteceu com o PIB? O PIB cai, continua caindo, ele recupera um pouco e depois para, porque o governo tira todos os estímulos, né? Mas mantém o da Bolsa. Então, assim, você percebe a diferença aí em quem ganha e quem perde. Então, quem depende de produção, quem depende de venda, quem depende do seu emprego, perde completamente. Quem vive de especulação não perde tanto nessa crise, até porque a própria crise permite várias formas diferentes que a gente não conhece de ganhar dinheiro. Então, essa é uma... e aí entra essa pressão. Tanto que agora, né, só para completar isso, o que está sendo discutido? Pedro falou, né, a gente vai recomeçar a discussão do orçamento de 2021. Estamos já em fevereiro de 2021, não temos orçamento, a gente não teve nem a comissão mista de orçamento instaurada na Câmara no passado, assim, nem o que você precisa para discutir orçamento você tinha. Agora, depois de toda essa discussão de quem vai ser o presidente da Câmara, do Senado, vai se começar a discutir. Você está no meio dessa discussão e você ainda não sabe o que você vai fazer com esse orçamento, né? É uma tristeza, assim, você está começando a discussão e não conseguiu ainda definir se a gente vai poder, nesse ano, voltar a flexibilizar as regras ou não. Você não discutiu o básico. E a gente tem um número de mortes aí mais alto do que nos outros períodos da pandemia, quando você estava com tudo isso flexibilizado. Né? Então, é uma tristeza isso, e a gente fica assim, meio perplexo de ver que no Brasil a gente não está... E aí, esse outro lado que está ganhando, o que ele fala? Não, tudo bem, você pode flexibilizar desde que você faça a reforma estrutural. Qual a reforma estrutural que eles querem? É a tal da PEC emergencial, que envolve uma série de cortes, né? E fala assim, tá bom, você pode dar o auxílio emergencial desde que você corte o salário dos servidores, e cortar o salário do servidor não é Marajá que vai perder dinheiro, é você cortar o serviço. Então, você vai deixar de ter serviço de saúde, serviço de educação, serviço de segurança. É isso que eles estão pedindo em troca. Né? Então, a consequência não é para a pessoa que deixou de ter o salário, é para quem deixou de ter o serviço na ponta. Então, a pressão que está acontecendo agora é essa. Você tem um lado querendo, até aceita a flexibilização, desde que você faça todas as mudanças draconianas que estavam previstas, que seja uma compensação pela flexibilização no curto prazo. Né? E isso que está sendo discutido agora, infelizmente, e tende a ser a agenda do próximo mês no Congresso, ficar discutindo o que você vai flexibilizar e o que você vai dar em troca para esse grupo. Né? E tanto que você lê todo dia o mercado, né? Como diz diz o professor o Cardim, né? Ele fala, o mercado tem nome e sobrenome, ninguém nunca fala o sobrenome, porque não é um mercado qualquer, é um mercado financeiro. Ele pede que ele está muito preocupado com a volta do auxílio, ou seja, eles querem que as pessoas morram, é isso. Aí eles falam, não, tudo bem, você pode evitar que as pessoas morram, mas faça então as reformas estruturais. Essa é o que está em jogo, e é isso que eles estão brigando por isso. Né? Infelizmente, não é nem um pouco razoável o nível de debate. Posso acrescentar uma ideia, Silvio? Pode. Porque a Esther trouxe uma questão de economia política, né? Porque apesar da austeridade ser uma ideia equivocada, e nós mostramos no livro, no debate internacional que a gente recupera, o Banco Mundial falando que, de fato, a austeridade gera crise, o FMI falando que tinha que continuar com as políticas, etc., etc. Apesar da austeridade ser uma ideia equivocada do ponto de vista econômico, é uma ideia que continua presente. É uma ideia zumbi, não morre nunca.
né? Porque ela fica presente porque ela não é irracional, ela é racional. Ela é racional para atender determinados interesses de classe. Então, como é que os mais ricos ganham com a austeridade? Como é que o sistema financeiro, a grande indústria, ganha com a austeridade? Essa é uma questão fundamental, né? E a gente, inclusive, trata desse tema no livro, né? Tem vários fatores. Por exemplo, se eu tenho uma economia com desemprego, né, os trabalhadores vão ter menos condição de exigir aumento de salários. Isso permite que as empresas aumentem seu lucro. Agora mesmo a gente viu os indicadores, as greves estão diminuindo, porque os trabalhadores simplesmente não têm força para fazer greve. Aí você faz mais uma reforma trabalhista, parte dessa agenda, enfraquece ainda mais, e você dá possibilidade, de fato, para reduzir a parcela dos salários, né, no bolo da economia nacional. Quando eu corto o gasto público em setores como saúde, como educação, como previdência social, no fundo eu estou abrindo espaço para o setor privado de saúde, para os planos de saúde, para o setor privado de educação, para os grandes grupos multinacionais de educação. Eu estou abrindo espaço para os bancos fazer a gestão da previdência privada das pessoas. Né? E, além disso, tem um interesse mais mesquinho, vamos dizer assim, daquele que não quer financiar o bem-estar do outro. Né? Vamos dizer assim, um sujeito que mora num condomínio, usa educação particular, saúde particular, motorista, né? não usa a praça pública porque vai para o shopping center. Para ele, o Estado... Ele acha que o Estado é aquele sujeito que só tira recursos dele. Então, ele quer que o Estado se reduza para lá na frente reduzir os impostos dele. Então, tem toda uma explicação, que é de economia política, que na verdade, explica por que a austeridade se sustenta como discurso. Mas isso aumenta a nossa responsabilidade de desconstruir esse discurso, essa narrativa. Então, e o nosso trabalho vai nessa direção, tentar contribuir para a desconstrução dessa narrativa, para que se possa acumular forças para construir outro projeto econômico. Então, acho que a Astaire trouxe um ponto fundamental, né? Que não adianta a gente ficar aqui tecnicamente, está errado, vai gerar crise, vai aumentar o desemprego. A gente tem que, no fundo, apontar os dedos, né? Para dizer, olha, tem interesses por detrás dessa política. Pedro, então vamos lá, já você está abrindo a porta para a gente conversar um pouco assim, como é que sai da crise, né? Eu acho que não tem ainda a proposta de fazer uma moratória de pagamento do serviço da dívida, né? Quer dizer, isso dava aí o Bolsa Empresário, suspender o Bolsa Empresário, daria de 350 a 400 bilhões por ano, né, para a gente poder enfrentar a crise. Mas se não chegamos aí, quer dizer, quais são as propostas que vocês estão pensando se a gente conseguisse retomar as rédeas da política econômica? Posso até começar, Pedro? Porque talvez eu precise sair um pouco antes, aí eu até começar. Não, acho que só a primeira coisa, Silvia, importante, a gente nem defende a ideia de uma moratória da dívida, porque, como o Pedro explicou, eu acho que isso é muito importante a gente separar isso. A dívida pública ela pode ser um instrumento importantíssimo para uma situação como a gente está hoje. Né? A gente tem uma... Então, a gente tem que tomar... A gente se preocupa muito em não tentar criminalizar a dívida pública. O problema da dívida pública é o custo dela. Né, os juros altos. Né? Quando o juros está muito alto, aí, claro, você tem uma distribuição de renda absurda para uma parcela da população, que é quem detém a dívida, e aí sim é um canal enorme de redistribuição de renda concentradora e problemática. Então, a gente combate muito os juros altos e juros em patamares que não se justificavam no Brasil durante anos. Né? Então, isso, acho que o maior problema da dívida é o custo dela, não é a dívida em si, porque ela é um instrumento central, inclusive... enfim, ela pode ser um instrumento de desenvolvimento importantíssimo, se utilizar a dívida para o desenvolvimento econômico, né? E não utilizar a dívida para ficar numa ciranda financeira, gerando simplesmente ganhos para uma parcela pequena da população. Então, claro que depende de como você utiliza a dívida e o custo dela, isso é o mais importante. Por outro lado, né, justamente, como ao você criar dívida, que foi o caso do ano passado, você está distribuindo renda para uma população, você pode taxar essa população, as mais ricos. Né? Isso sim seria, se você quisesse ter um mecanismo, né, que seria muito importante, não só para arrecadar dinheiro, mas também para melhorar a distribuição de renda no Brasil, uma grande reforma tributária. Isso é um dos capítulos do livro, é sobre isso. Né? Na verdade, tem 2 capítulos que tratam disso de alguma forma, e um deles até aponta que seria uma reforma tributária no século XXI, né, que você tem um monte de questões novas, de serviços que são digitais e que não são taxados, além, obviamente, do problema brasileiro, que os mais ricos no Brasil pagam pouquíssimo imposto. Né? Então, você tem toda uma discussão sobre reforma tributária que é central.
E, por outro lado, além, óbvio, como já comentou, de barrar a destruição, a gente tem como reativar instrumentos de desenvolvimento. E um dos capítulos do livro, né, que é o último capítulo, é uma discussão que a gente já vem fazendo há muito tempo, que é o livro é todo montado com essa lógica, né? A gente começa falando dos mitos no início, das questões econômicas, então tem desde os mitos da austeridade, mas tem também o mito sobre a questão fiscal brasileira, né, que se inverteu completamente, fala que o problema fiscal brasileiro é um aumento do gasto, quando na verdade o problema fiscal brasileiro foi o corte de gastos que levou a uma queda da arrecadação e aí gerou o problema de falta de uma piora nos resultados fiscais, né? Então a gente mostra que está tudo realmente invertido, mas logo depois a gente já trata de como é que isso, toda a discussão fiscal está associada a direitos sociais, né? E essa é a central do livro. E a gente termina o livro mostrando que os direitos sociais eles não são só uma questão de justiça social que por si só já seria válido. Eles são também, podem ser um fortíssimo mecanismo de desenvolvimento. Não são necessariamente os únicos, né? Você tem outros mecanismos de desenvolvimento importantes, mas eles podem ser se a gente repensar a estratégia de desenvolvimento, voltar à lógica de que o principal objetivo do desenvolvimento econômico deve ser a redução da desigualdade e a promoção de um bem-estar, né, de uma melhora de vida para todos, a própria promoção dos direitos sociais é capaz de gerar um desenvolvimento produtivo econômico central. Então, a área da saúde a gente já comentou aqui, mas a própria área de moradia, a área de toda uma discussão que a gente tem que fazer de uma mudança tecnológica para uma tecnologia verde, ela pode ser um potencial enorme de mudança de desenvolvimento produtivo, geração de emprego, geração de renda para a população e, obviamente, ao você prover os serviços, você está reduzindo a desigualdade. Então, tem toda uma lógica que você pode inverter e usar a política fiscal a favor da população, a favor dos direitos sociais e de promoção do desenvolvimento econômico. Ao fazer isso, isso já muda completamente a lógica e já é capaz de gerar uma total mudança na sociedade, né? E é factível, não falta dinheiro, o país não está quebrado, né? Não falta, o que falta realmente é vontade política e esse embate político que a gente tem, né? E aí, acho que para concluir, que é reforçando esse ponto da economia política, o que houve no Brasil, para mim, é muito claro. Ali, a partir de 2013, você tem um acirramento do conflito distributivo, né, e um rompimento do Pacto Social brasileiro, né, um pacto social que sempre foi tênue, mas que estava ali posto a partir da redemocratização, né, na década de 80. É isso que se rompeu no Brasil e que se a gente não conseguir que a parte que está perdendo se fortaleça para poder voltar a ter espaço, o que a gente vai ver é que esse pequeno grupo, e é um pequeno mesmo, assim, é 0,0 alguma coisa que ganha contra todos os outros que estão perdendo. Se a gente não conseguir que essa maioria volte a ter voz, volte a ter ação e volte a ter capacidade de exigir, né, que as coisas sejam diferentes, a gente realmente vai caminhar para um país que é uma tristeza e é, enfim, um país oposto do que a gente gostaria, né? Então, acho que isso... Mas existe alternativa, é isso que o Pedro falou, ao contrário do que tentam colocar, existem várias alternativas e alternativas muito melhores do que está aí, que é só uma proposta de destruição. Pedro, fala das alternativas. Eu acho que, complementando a Esther, no fundo, a nossa mensagem é uma mensagem positiva. Ou seja, nós temos é possível construir uma sociedade melhor, um país melhor, né? E nos contrapomos a uma mensagem negativa de que não dá, não tem dinheiro, tem que ser assim. No fundo, a gente está dizendo que se a gente colocar no centro a questão das desigualdades e dos direitos humanos, dos direitos sociais, a gente consegue montar um projeto de desenvolvimento que tenha sustentação ao longo do tempo, que seja coerente, que seja robusto e que possa gerar décadas de crescimento econômico. Silvio, eu sei que você é um intelectual preocupado com as grandes questões econômicas, com as estruturas que estão aí postas. Por meio dos serviços sociais, o caso da saúde, por exemplo, a gente pode articular toda uma estrutura industrial que pode beneficiar a economia brasileira, gerando crescimento e emprego. Ou seja, a saúde ela tem toda uma rede de fornecedores, ela é intensiva em capital, ela é intensiva em pessoal, logo, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de emprego, nós estamos falando de uma série de setores ali articulados e que muitas vezes não são aproveitados, porque nós importamos uma boa parte dos insumos que a saúde precisa. Então, um projeto de desenvolvimento social, preocupado com o meio ambiente, com a redução das desigualdades,
vai colocar a questão da saúde como um dos motores. Assim como a questão ambiental, a questão das cidades, a questão da moradia, saneamento básico, por exemplo. Eu preciso de tecnologia para fazer saneamento, eu preciso de química fina, eu preciso articular setores produtivos que vão gerar emprego e renda. No fundo, a gente está dizendo que tem demandas sociais que podem se articular com o lado produtivo, com o lado da oferta. E do ponto de vista transversal, a gente precisa ter temas que tem que estar no centro do projeto de desenvolvimento, que é o tema do meio ambiente, o tema de gênero e o tema de raça. Nós sabemos que o Brasil é um país racista, é um país machista, é um país que degrada o meio ambiente. E esses temas têm que estar no centro do projeto. E estar no centro do projeto pode gerar redução das desigualdades e crescimento econômico. O livro dedica um capítulo à questão racial, um capítulo à questão de gênero, um capítulo à questão de meio ambiente, que a gente acredita, Silvio, que esses não são temas separados. Nós não podemos tratar a economia como caixinhas. Então, a macroeconomia está aqui, a política fiscal, o meio ambiente. A gente tem que integrar essas esferas. E quando a gente integra, a gente percebe, por exemplo, que a austeridade é racista. Porque se a gente considerar o racismo como estrutural, como de fato ele é estrutural, ele está nas estruturas econômicas, inclusive na política fiscal. Então, uma política fiscal que reduz o gasto com saúde, o gasto com assistência, o gasto com educação, ela está aumentando as desigualdades, ela está piorando a vida dos mais pobres e, portanto, dos negros, daqueles que são predominantemente negros. Peço desculpa aqui pelo som do celular. Então, o que nós estamos pensando aqui como projeto de desenvolvimento é inverter as prioridades, é colocar o social no centro do projeto, como um motor do processo de desenvolvimento, e isso pode gerar renda, emprego, tecnologia por vários anos. A ideia de missões sociais que podem nos levar a outro patamar de civilização, de sociedade, com um país, de fato, que seja um país que nós queremos, com uma estrutura social muito mais desenvolvida, com uma redução das desigualdades e com potencialidades. Ou seja, a gente tem que montar um projeto de desenvolvimento que se sustenta ao longo do tempo, que tenha um espaço nessa economia internacional, e a gente acredita que, partindo das nossas demandas sociais, a gente consegue alcançar esse projeto de desenvolvimento. Aliás, olha, eu tenho umas informações de que uma parte das novas perspectivas de desenvolvimento dos países que estão, vamos dizer assim, mais industrializados, com mais tecnologia, com mais conhecimento, é investir na área social, né? Eu acho que esse caminho, ele dialoga com um Estado forte, mas com um Estado indutor do desenvolvimento. É isso mesmo, Esther? Esther? Sim, vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou aqui de conexão. Espero que vocês estejam me ouvindo. Está ótimo, obrigado. Não, é exatamente isso. Assim, acho que o foco do nosso trabalho, né? E como eu falei, você vai ter outras pessoas que vão propor outras coisas como desenvolvimento produtivo e econômico do Brasil que podem ser complementares, mas o nosso ponto é que a gente repense que o desenvolvimento ele tem um objetivo, né? O desenvolvimento econômico ele não tem como objetivo a industrialização, por exemplo. A industrialização é um meio, né? A indústria é um meio, ela não é o objetivo final. O objetivo final é a gente ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde todos tenham um direito ao mínimo, né? E esse mínimo é muito além do mínimo que a gente tem hoje, né? Quando a gente fala assim, a gente defende o salário mínimo, mas mesmo assim, pensa uma família que vive com salário mínimo, isso não é razoável. Uma família viver com R$1.000 no Brasil, a gente sabe que hoje em dia, inclusive com o que aconteceu no passado, que você teve um aumento da inflação para os mais pobres, o salário mínimo, ele basicamente cobre uma cesta básica, né? Hoje em dia, a cesta básica já é quase 60% do salário mínimo, ela chegou a ser 30%, 40% há uns anos atrás. Então, o próprio salário mínimo ele já não permite adquirir o que se permitia antes, né? Então, a gente sabe que o ideal é uma família ter direito, todos têm direito a uma educação de qualidade, saúde de qualidade, né? Um transporte de qualidade, uma moradia de qualidade, isso é o mínimo. Né, que as pessoas não precisem ficar 3 horas para se deslocar para o trabalho, porque elas não têm nenhum tipo de mobilidade razoável e são obrigadas a morar super distante do seu local de trabalho. Você tem toda uma coisa de qualidade de vida
que esse tem que ser o objetivo de desenvolvimento. E a gente discute que justamente você prover isso para a população pode ser um instrumento central de desenvolvimento. E se a gente combinar essas coisas, você vai ter uma sociedade muito melhor e uma economia muito melhor. E é interessante porque nessa coisa que a gente fala que o próprio FMI mudou a visão que ele tem sobre a questão fiscal, o próprio FMI mudou a visão que eles têm sobre desigualdade. Né? Infelizmente, na economia, a gente sabe que a economia tem vários tipos de análise econômicas, escolas dentro da economia. Tinha uma escola que dizia que a desigualdade era uma consequência, não era um problema, e não afetava a economia. Ao contrário, se você tentasse mexer na desigualdade, você estava gerando uma distorção na economia. Você deveria deixar que o mercado definisse e que, no fundo, cada um ganhava aquilo para qual ele é apto a. Né? Isso é um absurdo, esse tipo de visão. E, infelizmente, até o FMI já reconheceu que a redução de desigualdade é central para melhorar a capacidade de crescimento de uma economia. Então, a gente percebe que existem, tendo vontade política e tendo capacidade política de fazer, né, você consegue casar objetivos centrais, que é o objetivo de ter uma economia que funcione bem, não seja destruidora do meio ambiente e que proveja né, que seja capaz de prover para grande parte da população, de preferência para 100% da população, uma vida digna. É isso que a gente gostaria, né? Que todos pudessem ter vida digna, isso no mundo inteiro, mas estamos aqui preocupados com o Brasil. Se a gente conseguir garantir isso para a população brasileira, a gente, obviamente, já vai ter tido uma transformação gigantesca. E o que a gente observa é que, infelizmente, isso era um objetivo no Brasil, né? A gente tinha isso como objetivo e as coisas caminhavam nessa direção. Infelizmente, e por isso que eu volto a reforçar esse momento ali, final da década de 2010, assim, início da década de 2010, desculpa, você começa a observar que houve uma reação política a ganhos de uma parcela da população. E essa reação política é de fazer com que essa parcela da população não tenha mais direito a ganhos. Né? Infelizmente, é o que a gente está vivendo hoje. E isso não é uma política de desenvolvimento, é uma política infelizmente, de involução, de destruição e tudo de negativo que pode haver, disfarçado de um discurso de que isso é para melhorar a vida de todos. Né? Isso que é mais grave, bem disfarçado disso. Ninguém também tem coragem de dizer que está fazendo isso abertamente. Né? Eles falam, não, vamos fazer essa próxima reforma, que é ela que vai trazer os empregos de volta, ela que vai trazer a renda para a população. E, infelizmente, é isso que a gente está, é o momento que a gente está hoje vivendo. Né? E a gente continua em crise e sempre tem uma reforma ali na esquina que aí sim vai resolver tudo. Aí a crise continua, aí a outra reforma que vai resolver. E a gente está assim já há algum tempo. Né? Então, olha, nós estamos chegando, inclusive, ao fim do nosso programa. Nós temos mais uns 4 minutos, né? Eu queria, então, dar 2 minutos para cada um. E a pergunta, Pedro, que eu estou querendo dirigir a você é que eu estou entendendo a intencionalidade, quer dizer, qual é o vetor que poderia fazer esse desenvolvimento mais justo. Mas nós temos recursos para isso, né? E na sua resposta você pode aproveitar e dar, inclusive, o endereço eletrônico do livro para baixar, se você quiser, tá bom? Depois eu vou pedir a Esther também que diga as suas últimas palavras aí. Obrigado, Silvio. Sim, nós temos recursos. Né? O que o Estado faz, o que a política faz, o que o orçamento público faz, é organizar os recursos disponíveis na sociedade. Então, quando diz que não tem recurso, no fundo está dizendo, olha, nós não vamos taxar os mais ricos, por exemplo. Ou seja, nós não vamos manejar os recursos de uma maneira melhor. Né? A saúde pública é muito mais eficiente que a saúde privada. Ou seja, a gente tem capacidade de organizar esses recursos da sociedade para ter uma saúde melhor, para ter uma infraestrutura melhor, que gera eficiências, que gera ganhos de curto prazo, aumento de emprego e gera ganhos de longo prazo, que a gente vai ter um trabalhador que vai ter mais saúde, um trabalhador que vai morar numa cidade melhor, que vai levar menos tempo para ir ao trabalho, um aumento de produtividade para o sistema. Então, há sim recursos disponíveis para isso. O grande problema, e o problema histórico brasileiro, sempre foi a restrição externa. Mas a gente está numa situação confortável com reservas cambiais, então a gente não tem essa restrição no curto prazo. Então, esse projeto de desenvolvimento que a gente almeja, ele é totalmente possível. Então, eu agradeço, Silvio, e digo a todos que, se tiverem interesse, esse livro é gratuito na versão online, em PDF. Ele está disponível no site da editora, Autonomia Literária, está disponível no meu site, pedrorossi.org.
e ele também está disponível para compra, para quem tiver interesse, nas principais plataformas. Aliás, a Amazon também tem a versão gratuita do livro, que pode ser baixado para Kindle. Chama Economia Pós-Pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico. Então, eu agradeço, eu peço a todos que se interessarem pelo tema, que pesquisem, que divulguem, que denunciem o discurso do terrorismo fiscal que a gente ouve diariamente na mídia, que participem do debate, e é um pouco o que a gente está tentando fazer, junto com um grupo grande de pesquisadores, economistas e não economistas. Nós estamos aí diariamente, né, nesse debate. Né? Eu tenho um site, pedrorossi.org, onde tem lá os livros. Estou lá também no Twitter, fazendo esse debate da política econômica, e agradeço muito esse espaço do Diplo, admiro muito o trabalho de vocês, e até uma próxima vez. Um abraço especial, agradecimento para o Silvio aí também. Bom, então eu quero agradecer muito a participação do Pedro Rossi, da Esther Dweck, né? Vocês nos ajudaram a compreender o momento que a gente vive, e nos deram um pouco de esperança de entender que, apesar de tudo, nós temos saídas e que elas podem ser determinantes para o sucesso de um novo projeto de desenvolvimento, desde que politicamente a gente consiga isso, né? Então, agradecendo aos dois, eu também quero agradecer a você que nos acompanhou e dizer que semana que vem tem mais. Obrigado.